Eu sou Ricardo Evangelista, poeta de Alta Colina. O meu pai chama José, a minha mãe chama Divina. Meu avô foi bom tropeiro, minha avó, Dona Avelina. O cordel é ferramenta na mão de quem faz cultura. Métrica, rima e oração compõem sua estrutura. O cordel pelo país é arte e literatura. O meu nome é Zé Limeira, cantador que tem ciúme. Brisa que sopra na serra, fera que sobe no cume. Brigada só de peixeira, faca de primeiro gume. Eu já cantei no Recife, dentro de um pronto-socorro. Ganhei 500 mil réis, comprei 500 cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu nunca tinha visto uma beleza como a sua. De cipó se faz balaio, a beleza continua. 7 estrelas, 3 Marias, mãe do mato, pai da lua. Salve, salve Zé Limeira, salve, salve Teixeira, salve, salve Paraíba, salve, salve os repentistas. Eu estava muito doente, com pior e mais piora. Quando eu ouvi a sua voz, eu tive logo uma melhora. Mas vou ficar doente de novo quando você for embora. Passou o enterro de rico, Alexandre, e outro de causar dó. Um com 120 carros, outro um carro só, mas importante que a terra vai reduzir tudo a pó. Eu comparo essa vida com a curva da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce, e a volta que dá no meio nem todo mundo conhece. Dos tempos dos rapisodos da Grécia Ocidental aos menestréis trovadores lá da França provençal, contar histórias ao povo é uma arte universal. É patrimônio, cordel é patrimônio desde 18, né, da cultura popular brasileira. Abri aqui com algumas cestilhas desse universo do cordel, homenageando Zé Limeira, que foi talvez o criador do surrealismo brasileiro e parte do mundo, né? A gente estava se inspirando no surrealismo europeu, mas os cantadores, os repentistas, que são o berço, eles já criaram. E criaram também essa literatura maravilhosa. Quem nunca viu e não sabe versos assim, não viu Ariano Suassuna, né, o Alto da Compadecida, esse livreto aqui, que já tem em livro também, que Madu Costa e Alexandre Ribeiro são criadores. Esse livrinho por 1116, ele se juntou com esse texto, né, com a xilogravura, e foi criado o cordel. O cordel é uma tecnologia brasileira. E eu estou aqui diante de mim, à minha esquerda, Madu Costa, que vai falar agora quem ela é, para se apresentar. E logo em seguida o Alexandre se apresenta. Viva o cordel, todo respeito à literatura, todo respeito a esse conhecimento, essa sabedoria, esse meio de sobreviver. Não é só gênero literário. O cordel também foi primeira forma de alfabetização. A campanha de alfabetização brasileira foram os repentistas e os cordelistas que escrevem, que foram responsáveis. Muito respeito. Eu citei o Zé Limeira, citei o Pinto do Monteiro, mas tem uma infinidade. Atravessou o tempo desde do século XIX, né, quando começou, você podia fazer o livro, e está aí até hoje, está na internet. Inclusive, Alexandre tem um trabalho maravilhoso. Se apresente, Madu Costa. Seja bem-vinda, agradecer a presença de todos e quem também trabalha aqui com a gente nesse momento. Viva os 600 mil brasileiros, viva a memória desse povo nosso. Muito obrigada, Ricardo. Bom dia a todas, a todos e a todes. Eu sou Maria do Carmo Ferreira da Costa, nome artístico Madu Costa. Eu sou professora por formação em Pedagogia e Arte e Educação
e bebo na fonte do cordel há bastante tempo. Fiquei no chão da escola trabalhando em educação básica e o cordel era meu aliado o tempo todo. E, portanto, eu sou uma cordelista, arte educadora, que tem o prazer de conviver com a literatura, pensando nessa literatura arte, mas me valendo dessa arte como uma ferramenta didático-pedagógica. Sem querer pedagogizar o cordel, mas me valendo desse gênero textual que sempre foi ao gosto da meninada. Porque com a métrica, com as rimas, e eu também sou a cordelista que confortavelmente trabalho com cestilhas, isso cala de uma forma tão linda na cabeça e no coração da meninada, que eu tenho certeza que das centenas de alunos que passaram por mim e que eu passei por eles, que meus alunos sempre foram meus mestres, durante 40 anos de exercício dessa profissão que eu amo, que eu escolhi por amor, muitos cordelistas e repentistas estão por aí. E eles me dão esse retorno, e eu fico muito feliz. Então, o cordel é esse gênero que vem com a gente desde a invenção do nosso país, trazido aí pelos portugueses, mas aqui ele tem a forma brasileira de ser o cordel. O nosso cordel como o Ricardo falou, é uma tecnologia brasileira. Da forma que a gente escreve, essa história de colocar na corda nem nos representa, porque não é isso, né? E é a forma clássica, porque eu não vou dizer que é popular, que para mim eu gosto de deslocar os sentidos das palavras para provocar novos pensamentos sobre. Então, para mim, o povo que é o clássico, porque é o povo que faz acontecer. E, nesse sentido, nessa provocação, essa cultura clássica que abrange, sem distinguir classe, raça, gênero, sexo, nada disso, afina o ouvido e mexe com a consciência de todo mundo. Cordel é isso. É um gênero literário do ramo do poema, pela estrutura de verso, que na verdade não é verso, é pé, não é? e que calou muito bem esse Brasilzão, de norte a sul, para todo lado. Muita gente fala que é lá só no Nordeste e no Norte. Lá ele tem uma propriedade muito maior, mas hoje a gente pode falar, até pelo fato de ter se tornado mesmo patrimônio imaterial brasileiro, desde 2018, não é? Ele é um patrimônio. E eu tenho orgulho de dizer que nesse ano de 2021, pela primeira vez, o gênero cordel fez parte de uma programação aqui em Belo Horizonte de um festival literário internacional, ocupando uma mesa e 2 oficinas. Então, viva o cordel. A minha produção ela é muito voltada para questionar, dentro da tradição antiga do cordel, o machismo e o racismo. Então, eu sou uma mulher negra, cordelista, cuja produção é uma forma de militar contra o racismo e contra o machismo. E hoje, no Brasil, esse movimento ganha um volume de mais de 70 grupos de mulheres cordelistas, xilogravuristas, rabequeiras ou rabequistas, inclusive a atual presidenta da Academia Brasileira de Literatura de Cordel é uma mulher, uma médica, oncologista, doutora Paola Torres, que está à frente da ABLT, né? E a gente está aqui, a mulher é a que vai mesmo revolucionar o mundo, ninguém precisa ter dúvida disso. Nós somos as detentoras da vida, e essa vida, em verso, em prosa, está nas nossas mãos, está no nosso ventre.
e, portanto, o cordel precisa acordar, sem querer fazer trocadilhos, acordar para essas questões. E essa é uma das funções do cordel, é de fazer a crítica social, é de denúncia, é de diversão. Então, eu sou essa cordelista. Da minha produção, eu tenho Luísa Marim, não é? E a Consciência Negra. Eu tenho Ayó, que na língua iorubá significa alegria. Eu tenho Dandara Guerreira, que também fala de outra mulher negra, resistência. E esse do Aedes aegypti, que é uma produção coletiva feita com alunos em sala de aula, a partir do folheto que a prefeitura mandava para as escolas de prevenção e combate à dengue, e depois eu ampliei o cordel para colocar chikungunya e zika. Na época que eu escrevi, o bicho era vetor só da dengue, né? Do vírus da dengue. Depois o vírus mudou, outros vírus foram morar lá no Aedes, né, na fêmea, e trouxeram mais essas doideiras aí. Então esse é um cordel que eu tenho muito orgulho, porque ele foi feito em sala de aula, com a transposição de gênero do folheto explicativo, informativo sobre o Aedes aegypti, virou um cordel. E assim, é muito interessante isso, porque a meninada, quando tinha aquelas provas externas, institucionais, quando caía a questão sobre o Aedes aegypti, eu escutava a meninada cantando baixinho, os versos, as estrofes do cordel, ninguém errava nada na prova. Porque estava tudo. Quem é que ia falar que os meninos estavam colando? Não estavam, não é? Então, eu vou cantar aqui algumas cestilhas desse Aedes aegypti, contrariando, que eu gostaria até de estar mostrando também, mas vou mostrar a Dandara, vou mostrar todo mundo, mas é só para pegar o fio disso aqui, que essa história desse cordel ter sido feito de forma coletiva. E tinha dia que meus alunos, aqueles assim, que já estavam com tudo entendido da métrica, eles chegavam para me cumprimentar fazendo um repente. Pensa bem nisso, Ribeiro. Eles chegavam cumprimentando, falando como é que estava o dia, se o céu estava azul, cinzento, se eles encontraram alguma flor caída no chão. Chegavam me cumprimentando, fazendo cestilha. E às vezes brincava assim... Desculpa aí, Madu, isso aqui saiu com uma rima de pé quebrado. Ah, cara, eu falava, oxe, meu dia hoje está ganho. Então o cordel é esse gênero textual que ele me dá alegria de todo jeito. Eu vou lançar uma trilogia de cordéis inspirados no meu neto, Ian. E esse menino, ele é um gênio. Acho que ele puxou a avó. Desculpa aí. Mas o que acontece com o Ian? Ian leu aos 3 anos e meio. E ele tinha olhos de captar o mundo. Então, ele era aquele menino perguntador, aquele menino filosófico dos zilhões de perguntas. E ele interessava muito pela vida dos bichos pequenos. Então, o primeiro interesse dele foi pelas formigas. Ele ficava agachado, assim, de cócoras, observando a carreirinha das formigas cabeçudas, e ele ficava ali, acho que horas. Não dá para lembrar o tempo, não tinha tempo naquela experiência. E eu ficava ele observando as formigas e eu observando ele. Ele ficava lá, e depois um dia ele virou para mim e falou assim, entendi, vó. Aí eu falei, o que você entendeu, meu neto? Eu entendi. A Terra, do lado de fora, é o universo dos seres humanos e dos outros bichos. O universo das formigas é dentro da Terra. Ele tinha 5 anos no máximo e os olhinhos dele brilhavam e ele descobriu a roda naquela fala. E eu, né, como uma boa avó babona, abri a boca a chorar e fomos para o Parque Ecológico brincar. Depois ele interessou pelas aranhas. E me pediu um livro sobre aranhas. E ele ficava pesquisando aranhas e queria saber de tudo, sabe? E aí ele descobriu que tinha aranha que tecia teia, tinha aranha que não tecia teia. E aí ele sai com essa assim, ô vó, esse bicho é legal, ele só faz o que dá na teia.
Ah, gente, bom demais, né? Então, olha isso. Então, essas memórias, no começo desse ano pandêmico, ele agora mora em São Paulo, ele trabalha com música eletrônica, me deu uma saudade de Ian, e aí a minha memória me remeteu a esse lugar e tempo, quando ele tinha lá seus 5 anos, que nós dois saíamos de casa e íamos passar umas horas da manhã no Parque Ecológico da Cidade Nova. E o nosso trajeto era sempre cheio de aventura, que eu sempre fui uma avó muito lúdica. E aí eu falei, cara, eu preciso escrever isso, e eu vou escrever no gênero cordel. Mas saiu tão bonito, saiu muito bonito. Então está no prelo, sabe? Tem a xilogravura como ilustração, vai ser num box, né? Vai ser um box com esses 3 cordel livros. E eu estou muito feliz, porque eu não fico presa a uma temática, embora eu seja uma militante contra o racismo e o machismo dentro do cordel. Eu sou uma escritora que eu abro um leque de possibilidades, que eu escrevo o gênero literatura infantil também. E faço essa militância da representatividade do protagonismo negro na literatura infantil. Portanto, quem escreve, escreve. E a gente deixa as nossas marcas de resistência, de luta, de denúncia, que não tem como fugir disso, que está inscrito na nossa assinatura enquanto escritora. E ainda que o tema não seja aquele, mas nos silêncios que as palavras registram entre elas, está dito um monte de coisa que é marca registrada de quem escreve, não é? Então, além de tudo, o cordel nos dá a possibilidade de ler e de cantar. E ele tem uma métrica tão interessante que ele aceita vários ritmos. Então, eu vou cantar aqui as 4 primeiras estrofes do Aedes aegypti, o mosquito esquisito. Eu vou cantar pegando a melodia do Samba da Minha Terra. Escute, minha gente, o que agora vou contar sobre um bravo mosquito, uma fera de arrasar. O inseto preto e branco vive a nos atazanar. Esse inseto nos provoca, esse inseto nos ensina a termos humildade para mudar a nossa sina, ser vencido por mosquito, reprovando a medicina. Ser humano tão esperto, fica frágil igual criança. Dor nos olhos, dor nas juntas, desânimo em abundância. As plaquetas em declínio, carece observância. Apenas um mosquito e vírus, já são 3. Dengue, zika, chikungunya, põe em risco o freguês, só aumenta o perigo de pegar logo os 3. Então, assim, uma brincadeira que a gente faz e com a meninada, e eu sempre vou me referir à meninada, porque eu, como professora da educação básica, escritora de literatura infantil, para mim, a gente precisa começar, como num plantio, a semear a construção do leitor, a construção da sensibilidade poética na mais tenra infância. E eu cuido disso. Eu sou uma defensora da infância e, portanto, a gente tem que trabalhar esses temas anti-homofóbicos, antirracistas, antimachistas e tudo mais, desde a mais tenra infância. No meu cordel Dandara, eu trago uma atualização sobre essa heroína Dandara do Quilombo de Palmares e peço uma desculpa a todas as mulheres, porque eu tive publicado no formato cordel livro, antes de Dandara, Zumbi dos Palmares. São aquelas questões. Quando eu publiquei esse, foi uma questão um pouco, talvez, do mercado editorial, que recebia melhor o formato mais dos heróis do que das heroínas. E eu não tive tanta força para lutar que fosse Dandara primeiro. Mas o Dandara está no prelo, no formato cordel livro também, e com um texto atualizado, no qual eu já coloco Dandara feminista, mais
firme, atualizando as marcas dela, porque ela, no caso, faz uma representação de todo o movimento feminista que nós, mulheres negras, que o feminismo negro tem características comuns, mas tem características muito próprias de nós, mulheres negras, que não adianta a gente achar que é a mesma coisa, porque não é. Nós não queimamos sutiãs, né? A gente é mulher de peito, portanto, tem essas questões. Então, assim, esse livro, eu tenho um grande orgulho de tê-lo escrito e de ter o Josias Marinho como ilustrador. Usou xilogravura e pena de nanquim. E ele já foi representar o Brasil na Feira de Bolonha, em 2014. Mas voltando a Dandara, esse Dandara já está, como eu disse, editado para a versão mais atualizada. Tanto é que eu hoje já não começo a fazer um cordel como eu comecei esse. Então eu vou ler a versão antiga, até para não dar spoiler do novo. Peço a Deus inspiração para contar nesse cordel a história de Dandara, para quem tira o meu chapéu. Dandara, mulher guerreira, viveu o inferno e o céu. Dandara foi guerreira no período colonial. Aliada de Zumbi, ela era genial. Ao lado dos homens, na luta imparcial. No século XVII, lá na Serra da Barriga, Dandara junto a Zumbi era amante, era amiga, mulher forte, decidida. Assim era conhecida. Dandara, mulher de fibra. De Zumbi foi companheira, heroína de primeira. Dominava a capoeira. Uma lenda, uma história. Dandara, mulher verdadeira. E por aí vai. É exaltação, é exaltação mesmo. E aí, tem pessoas que dizem, poxa, mas dizem que Dandara nem existiu. E aí eu digo, prove. Eu sou Dandara. Minhas ancestrais foram Dandaras. Como assim Dandara não existiu? Não existiu para quem? E em qual universo? Quem ainda quer calar Dandaras? Então, eu sou aquela de jogar perguntas, de bater o pé na poeira. Dandara existe. E ela está presente. Eu sou Dandara, Rosália Dandara. E eu espero que os homens também sejam Dandaras. É um pouco isso. Né? Lembrar do dia do cordelista, mas vou deixar a fala para Ribeiro, porque a gente precisa também ter essa delicadeza com os homens. Por favor. Obrigado. Com você, seu Ribeiro, fica à vontade e vamos ouvir mais cordéis da Madu, de trechos no outro bloco. Conta a sua história para nós, Cabuquim. Seu Ribeiro, filho de seu Davi e Dona Maria Helena, cantador, repentista, dos grandes fazedores e criadores dessa arte popular brasileira de muitos anos. E fique à vontade, conte sua história, a palavra é sua. Olha, eu venho do pé da serra, onde a lua faz manobra e a poesia sobra feito poeira na terra. De manhã o gado berra, saudando a natureza. De dia, pão sobre a mesa. À noite, fogo e paixão. Quem visitou meu torrão viu um filme de beleza. Mas tem que ser filho do vento, beijar a boca da noite, suportar a dor do açoite e respeitar o firmamento. Buscar o conhecimento, ser um homem de valor, pois para ser bom trovador carece de humildade, já que não existe faculdade, que diploma cantador. E eu busquei temperar meu verso trinando com passaredo, construindo meu enredo com magia e encanto. É por amor que eu decanto do nascente ao sol se pôr, sem ter anel de doutor, eu canto na totalidade, não existe faculdade, que diploma cantador. E enquanto eu for ser vivente, eu vou fazer o meu banzé, irei pelejar com fé, Ricardo, e ter o coração valente, ser amigo dessa gente de cultura e de valor, e ao meu Brasil sonhador, toda a minha lealdade, mesmo não tendo faculdade para diplomar cantador. Bom, Ricardo, eu sou o Alexandre, e vulgo seu Ribeiro,
A literatura de cordel está presente na minha vida desde nascença. Meu pai era do Vale, ele vinha ali de Mantena, e a cultura do cordel ela está entranhada na formação do povo brasileiro. Muitas pessoas aprenderam a ler e a escrever através da literatura de cordel, que era o que chegava aos rincões do sertão, que não tinha escola, que não tinha educação. E é muito interessante porque é uma cultura realmente marginalizada. É sim um lugar para se discutir preconceitos, racismo, homofobia, machismo. É sim porque o próprio cordel, na sua essência, ele também é vítima do preconceito literário dentro das academias, e pela sua forma popular, pela sua forma simples, pela sua forma brejeira, né, e polvinha de ser. Eu, através da literatura de cordel, eu tomei gosto e conhecimento de muitos poetas, e depois, através das obras deixadas por Silvio Romero, por Leonardo Mota, que foram os percussores aí, que nós vamos falar do folclore, dos registros, e eles registraram a obra do cordel, que veio, né, veio dos aidos, veio lá desde Homero, e foi passando pelos rapisodo, pelos menestréis, os bardos, chegando no Brasil, tomou a forma de cantadores repentistas, que tem como base da sua produção a própria literatura de cordel. E com o desenvolver e a paixão pelo cordel, quando aconteceu o advento da internet, em 2006, eu entrei para uma rede social chamada Orkut, e ali eu criei uma comunidade chamada Arena Virtual e promovi o primeiro desafio de cordel da era digital, acabando que envolveu 36 poetas de norte a sul do Brasil, fazendo o desafio de repente através dessa comunidade, e o resultado, o conteúdo literário produzido por esses poetas nesse festival chamado Festiverso, acabou sendo premiado pelo Ministério da Cultura com o prêmio Patativa do Assaré, que, dentre outros expoentes, é a nossa estrela maior. Então, para mim é uma grande honra estar participando aqui com o Ricardo, estar participando com a nossa querida poeta, que fez esses cordéis tão maravilhosos, tão bacana, e ver a mulher na cantoria, ver a mulher na literatura, ver a mulher no seu local de empoderamento é coisa que me enche de muita alegria, e te parabenizo também por isso. Mas o Alexandre fala muito mais coisas, sabe muito mais versos, cantador, né, tocador de um grande violeiro, compositor, tem outras virtudes. Hoje ele está modesto, está mais tranquilo, enfim. É criador do Sarau da Lagoa do Nado. Ano que vem anuncia 30 anos desse equipamento. Nós estamos aqui na segunda biblioteca, né, maior da cidade. Esse equipamento ele tem uma importância muito grande, não só para Belo Horizonte, mas para toda a região metropolitana. Quero registrar aqui que esse momento também é uma homenagem a grandes fazedores. O cordel é brasileiro. O cordel, o berço é o Nordeste, né? Mas o cordel brasileiro se faz cordel de norte a sul desse país. Alguns mineiros importantes, temos que citar, tem o Azevedo, inclusive tem o Calango, que é um dos nossos repentes, né? Pouca gente sabe e está se perdendo um pouco dessa oralidade, porque é daí que nasce do repentismo, né, que é muito poderoso, todo o modernismo que traz a coloquialidade, mas na verdade, eu discutindo com o Marcos Fabrício, um grande pesquisador da literatura essa madrugada, até por coincidência, na verdade é a oralidade, o que os modernistas falavam lá, foi se radicalizando, foi se aperfeiçoando e amadureceu em virtude da poesia negra e periférica, que está no rap, que está no samba, que está nas cantorias de brincadeira, que está nos cantos de trabalho, onde tem trabalho, mão humana, que nasce e começa em África, dos árabes, né, dos negros do norte que dominam por 7 séculos a Península Ibérica. É daí que vem esse cordel. Então, falar de cordel é falar de negritude,
né? É falar de força do que nos forma enquanto ser humano, de importância de tecnologia. O cordel, ele alfabetiza, o cordel, ele tem uma cadeia produtiva desde a hora que o cidadão faz a capa, né, que é a partir da década de 40, que a xilogravura se une. E a xilogravura nem é uma arte genuinamente brasileira. Ela tem milênios, ela vem da China Oriental. E antes era a ligação com o jornalismo e com o cinema. As capas de cordéis eram fotos de artistas de cinema. Tem lugares no Brasil, tinha lugares no Brasil no início do século passado que as pessoas só acreditavam numa notícia de jornal se o cordelista tivesse escrito, como a própria morte de Vargas e etc. Arievaldo Viana, que eu também relembro a memória aqui dos irmãos Viana, lá de Fortaleza, onde eu tive a oportunidade de ir em 17, ele fala que em 1940, o Brasil, analfabeto, entre aspas, consumia 100 mil cordéis, era lido, muita gente aprendeu a conhecer as palavras, porque o ritmo ensina, né? O cordel é uma tecnologia poderosíssima. Acho que Belo Horizonte tem grandes conhecedores dessa arte, deveria, né, as universidades e as escolas trabalharem como recurso pedagógico, sim, você alfabetiza, e dessa forma que Madu falou, cantada, né, brincando com o som, porque o amor das palavras que faz com que a criança e as pessoas passem a gostar de ler. Estamos numa biblioteca. Ô, Ricardo, aqui, e sem falar que o cordel, ele aguça a criatividade da criança, porque não é simplesmente uma cestilha e jogar versos ao léus. Você tem a métrica, você tem a deixa, você tem o mote, você tem a glosa, você tem as fórmulas de fazer repente de cordel, seja cestilha, setilho, oitavão, rebatido, né? Os galopes, os martelos, a ligeira, parcela, o mourão. Então, quer dizer, como ele aguça partes do cérebro das pessoas que precisam ser trabalhadas. E essa resistência nossa e essa insistência que nós temos em falar da literatura de cordel, em falar dos benefícios da leitura, é porque urge no mundo a necessidade de se preservar o que é de bom da sua tradição. E a tradição da oralidade expressa no cordel e da literatura precisa e merece ser conservada e preservada. Maravilha. Ele falou do Patativa do Assaré. Eu fiz até esse desenho, fiz homenagem, porque é um dos grandes poetas brasileiros, estudado na Sorbonne, na Europa, né? Ele foi considerado, inclusive, doutor honoris causa, grande. Então, assim, o universo do cordel em livro e em folheto, a gente tem uma infinidade de pessoas que ainda estão produzindo. Bully Bully é uma grande referência, mas se faz cordel no Brasil inteiro. Nós vamos ouvir agora a Madu, Alexandre, se me permite, para ela ler mais trechos da sua produção, falar mais o que você quer falar, que eu sei que você tem muita coisa para falar a respeito disso, e chama a atenção para secretarias de educação, não só do município de Belo Horizonte, como as universidades, de pesquisar, de valorizar, de reconhecer essa literatura como grandiosa, né? Obrigada, Ricardo. Inclusive, já há uma orientação na SMED da introdução do cordel nos currículos da rede municipal de Belo Horizonte. Eu não sei, não vou poder afirmar se isso é uma lei, mas já tem. Isso já está sendo divulgado. Eu já fui em várias escolas trabalhar com oficinas de produção de cordel, com a meninada, com as professoras também, e levar um pouco dessa história, não é? Como eu tenho essa formação em pedagogia e arte e educação, eu defendo o cordel na sua integralidade estética. Porque eu já ouvi aí alguns movimentos querendo modernizar a forma do cordel, e eu fico pensando, como assim? Vamos criar, então, outros gêneros textuais, deixa o cordel em paz no seu jeito, porque, como você falou,
Alexandre. A oralidade dá uma peleja boa, né? Da gente discutir o valor da oralidade em contrapartida com o uso da tecnologia do celular. A meninada está usando muito mais o dígito para mandar mensagem e faz só aquelas leituras curtas, já reduzindo as palavras, enfim. Eu até escrevi uma peleja certa vez sobre isso. Mas o que eu quero dizer, fazendo esse rodeio, é que às vezes o meu olhar ele vai muito para esse lado educativo do cordel, no que eu concordo lindamente com tudo que você disse, do poder de trabalhar o cordel, não só para enriquecimento vocabular, não só para alfabetizar, que já é muita coisa, mas para ativar esses lugares cerebrais de conexões, né, dos neurônios, que ampliam essa elasticidade, no sentido mesmo de ocupar a cabeça com arte, que é criatividade, que vai levar a outras possibilidades. Porque a métrica do cordel, ela além de despertar para outros gêneros de leitura, ela aguça a região do cérebro também da musicalidade. E a gente sabe que a música, nas linguagens artísticas, parece que ela pega tudo quanto é de bom das linguagens artísticas e beneficia nosso cérebro, nossa alma, nosso corpo, não é? E o cordel, ele traz esses componentes. Portanto, eu sou assim, eu me sinto muito agradecida de ter sido essa professora que levava o cordel para dentro da escola e que tinha o retorno da meninada, como eu contei, de me receber na entrada, me cumprimentando, fazendo um repente com rima, e de me trazer folhetos que tinham na casa deles. Isso eu estou falando de escola pública periférica da Regional Noroeste, Pedreira Prado Lopes. Então, assim, a meninada chegava, olha, meu pai falou para eu trazer que quando ele foi lá no Vale do Jequitinhonha, ele trouxe esses cordéis e estava lá em casa, e quando eu contei para ele que a gente está trabalhando cordel, ele me entregou. Então, ia fazendo como é que eu vou dizer assim, como uma bola de neve, sabe? Uma ideia ia gerando outra, que ia gerando outra, e aquilo virou uma coisa orgânica e contagiante. Portanto, nós que somos cordelistas, que sabemos o valor da arte, nós precisamos ocupar esse espaço que você ocupou, que foi premiado, porque é isso. O cordel precisa ser como água, que a água vai entrando, ela vai entrando e ela vai exigindo o espaço dela. Fechou aqui, ela racha ali e não quer nem saber, derruba e vão embora, né? A água não tem barreira. E para mim o cordel é isso, né? Portanto, quando a gente traz na fala do Ricardo a reafirmação de que o cordel é brasileiro, que ele se cria muito no Norte e no Nordeste, mas que ele está no Brasil inteiro, eu concordo com isso. Eu fico querendo mapear a presença de mulheres cordelistas em Minas Gerais. Eu ainda não tenho uma resposta sobre. Eu não gostaria de ser uma cordelista solo dentro de uma Minas Gerais tão grande. É muito provável que lá para o norte de Minas, onde o cordel chegava, deve ter muita mulher cantadeira de cordel. Eu quero saber delas. E que elas saibam de mim, né? Também. E é isso. Em 2018, eu participei da construção de um encontro negro de contadores de histórias aqui em Belo Horizonte, que na época era o AIO, como eu disse no início, Alegria, que era a 4ª edição desse encontro e era a primeira em Minas, um projeto da pesquisadora Natália Grillo, lá do Rio de Janeiro. E aí, eu, na produção, junto com o Magno Oliveira e Chica Reis, que somos do coletivo Iabás, eu falei, gente, vamos escrever a história do AIO em cordel para dar de presente para os participantes. Aí, né, acharam a ideia muito boa. Eu disse, vamos, mas eu era a única cordelista, então eu falei, vamos, né, mas enfim.
Mas é o que o Alexandre Ribeiro falou. Vira um vício. A cabeça da gente que faz cordel, ela vira um processador. Você escuta no gênero narrativo, você processa em cordel. E aí vai, sabe? Na sextilha, na setilha, na décima, no oitavão. Eu já tentei escrever cordel em setilha, já consegui também, mas eu não gosto. Eu fico no conforto da cestilha, é uma escolha de conforto mesmo, sabe? Mas eu acho maravilhoso. Galope, né? Como é que é? Martela galopado? Galope à beira do mar. Galope à beira do mar, enfim. Eu tenho estudado sobre essas variações aí. Então, aqui, no cordel que eu fiz para o Aió, eu vou ler. Você sabe o que é Aió? Pois então eu vou lhe contar. Aió é encontro negro de histórias a resgatar. Histórias do nosso povo, daqui e de África. É palavra estrangeira, da língua iorubá. O que ela significa? Eu vou logo lhe explicar. Aió é exaltação, felicidade no olhar. Aió Encontro Negro nasceu perto do mar, lá no Rio de Janeiro, contos a navegar. Nas ruas e nos terreiros, povo negro vem contar. Nasce dentro da cabeça de uma mulher incrível, incomodada e forte. Ela é a Natália Grilo. Abre a boca com vontade, faz soar o negro grito. Negro grito das histórias, histórias do nosso povo, trazidas pelas avós, contadas por nós de novo, na roda de uma fogueira acesa em nosso forro. Liberdade para contar, liberdade para ouvir. Vamos protagonizar nossa história no porvir. Nós por nós, esse é o lema, ninguém vai nos impedir. Aió Encontro Negro está na 4ª edição, espalhando nossa história, remexendo a emoção, emoção que não se esgota, transformada em ação. Aí vai, porque como é um cordel voltado para contar a história desse encontro, ele é bem particular. E aqui, eu acho interessante eu revelar isso. Eu não estava muito preocupada com a qualidade das rimas, como vocês podem ter notado, tem muito ão, tem muito infinitivo. Quando eu vou escrever um cordel para uma publicação maior, que aqui também eu não tive tanto tempo para trabalhar isso, para burilar, eu caio nesse conforto do ão e do ar, né? que é outro ponto que mexe com a cabeça da gente. Porque, além de ter o mote, a glosa, a métrica, ainda tem que ter a qualidade das rimas. Ainda tem que estar lá contando, que a palavra de sílabas você só vai contar. É até interessante a gente colocar um adendo. Os cantadores e os cordelistas, eles se destacam muito pela sua verve poética, né? Pelo universo e pela riqueza das suas rimas. É comum entre, principalmente os cantadores, que o universo do cordel traz todo esse universo Sim. de cantadores, traz o universo do pífano, da rabeca, da viola nordestina, que é diferente da viola caipira, traz o pandeiro, então quer dizer, é todo o universo, mas eles se destacam muito entre os cantadores, que é o desafio. Então, quanto mais linguajar, quanto mais rimas ricas e rimas pobres, na verdade, a rima rica é o ão e o ar, porque tem muitas, né? Agora, a rima pobre, por exemplo, mãe só rima com mamãe, acabou, não vai ter outra rima. Se você falar em mãe, você vai ter que acabar com mamãe e mudar. Então, quer dizer, o poeta, quando ele tem um vocabulário extenso ou produz um cordel extenso, ele ajudava também a ampliar o vocabulário das pessoas. Mas, assim, entre o conforto de escrever e a riqueza da palavra, o que vale mesmo é a grandeza das ideias. Obrigada. Mas é esse exercício que eu acho sensacional quando eu estou lá na produção, dentro de casa, sentada, focada. Eu tenho aquele dicionário de rimas do Carlos Drummond de Andrade, né? E às vezes eu pego para olhar e eu falo, meu Deus do céu, não quero isso aqui mais não. Mas às vezes quero, às vezes me ajuda bastante. Mas eu começo a fazer a minha listinha das possibilidades das rimas.
Aí eu fico olhando, nossa, aqui eu já pus muito ão aqui, deixa eu variar. Vocês não têm noção do exercício que é trabalho pesado, é garimpo, é lavoura, sabe? Em terra seca, que você tem que trabalhar até você colocar a semente e vê-la germinar. É bem isso, essa analogia. Não é só jogar palavra ali e tá feito um cordel, não mesmo. E quando a gente lê um cordel que parece que foi feito assim, só jogando palavras, aquilo irrita. E me irrita, sabe? Porque eu olho e falo, como assim, gente? Como é que tem coragem de gastar papel, tinta, assinatura e dizer que é cordel? Eu acho uma afronta, sabe? Então, eu sou essa cordelista de pouco caminhar, na minha produção não é extensa, mas de ser muito mineira nesse sentido. Eu busco a excelência nos cordéis que eu escrevo. E faço uma crítica, às vezes. E às vezes sou criticada também, que é muito bom, toda crítica, né, tem o retorno. E eu faço como provocação. Eu quero ver como que minha palavra chega no outro e como que retorna. Dá licença, pegando o gancho nisso, Minas Gerais, e a pergunta vai também para Ribeirão, e que a gente se conhece há muito tempo aí do Zé Grande, aprendi muito com ele brincando e tal, e ele me esculhambava na rima e tal. Depois eu fui compreender, aprofundando a beleza, a profundidade e o respeito a esse grande cantador e artista brasileiro. Madu, quais os temas que você trata, assim, trazendo mais? Eu sei que você tem uma riqueza de abordagens, porque o cordel é essa tecnologia que ele pode falar de tudo mesmo. Pode falar de tudo. Mostra mais coisas e me fala mais temas. E se você quiser também ler mais trechos, fica à vontade. Recentemente, e quando eu digo recentemente, não tem nem um mês, eu me vi num desafio. Por quê? Eu fui homenageada pelo Hospital Sofia Feldman, Unidade Carlos Prates. Olha isso. Eu, junto com Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Adélia Prado, nos consultórios desse hospital, que é um hospital de maternidade referência internacional. Então, criou-se essa unidade Padre Eustáquio e homenageou mulheres escritoras mineiras. Então, cada consultório tem na porta plotado o nome da escritora. E dentro tem um trecho da obra que a gente escolheu para colocar na parede interna desse consultório. Então, em agosto, eu fui convidada a ir lá conhecer meu consultório. Eu estou ao lado da Carolina Maria de Jesus e do outro lado está a Conceição Evaristo. Quase que eu tive que ficar internada lá de tanta emoção. Com saúde. Com saúde. E aí, eu fiquei tão emocionada, que a coordenadora ficou lá encantada comigo, né? Eu muito serelepe. Aí eu viro e falo assim, gente, eu estou tão feliz com essa homenagem que eu quero fazer um mimo aqui para vocês. Eu quero escrever a história do Sofia Feldman em cordel. Isso era agosto. Aí todo mundo quase desmaia, né? Aquela coisa, Madu, que maravilha e tal. Mandaram a história. Quando eu olhei 41 páginas, eu falei, vai, abre sua boca. Aí comecei a ler aquilo assim com um certo desânimo, até porque eu estava na produção de um evento que estava me sugando muito. E falei, tem calma, né? Vou lendo aí, vou digerindo, vou processando, aí anotava uma coisa aqui, outra ali. Passou agosto, setembro, quando foi comecinho agora, que a gente está em novembro, comecinho de outubro, a coordenadora me liga. Madu, o nosso planejamento estratégico vai ser agora, dia 23 de outubro. Você já conseguiu terminar o cordel? Eu, né, engoli seco. O cordel. Não, tudo bem, pode contar, vai ter o cordel. Pronto. Tive que correr na Lan House e imprimir aquilo tudo para ir lendo e fazendo aquele processamento que eu falei, que a gente lê em prosa e vai transformando em verso. Gente, em 4 horas eu tinha escrito as 32 estrofes de cestilhas,
dentro de tudo que a gente já conversou aqui, de respeito à métrica, glosa, mote, blá, blá, blá. E imprimir, eu queria ter entregue assim, no formato folheto, mas aí não deu tempo. Imprimi em papel A4, colei uma folha na outra, fiz um rolinho, fui chamada para a mesa lá no dia do planejamento, e eu fui a última a ser chamada, que era a cereja do bolo. E eram umas 9 pessoas à mesa, cada uma fez seu discurso, e 3 dessas pessoas falaram assim: eu vou ser breve, porque somos muitos, e a programação hoje é extensa. E eu fiquei guardando isso. Quando foi minha vez, eu falei: olha, eu não vou ser breve, que é um cordel. E fui desenrolando aquele rolinho e fui lendo o cordel. E aí eu coloquei assim um sotaque, não sabe, que era para chamar a atenção mesmo da plateia. E em alguns momentos eu cantei. E outros levantei e dei até uma reboladinha. A plateia ficava lá de boca aberta. Eu vi gente enxugando umas lágrimas. E fui aplaudida de pé. Então, o cordel é isso. Você escreve sobre o que você quer, se você quer e como você quer, dentro de tudo que a gente já falou. Porque, do contrário, não é cordel. Sabe? Então, quando eu escrevo aqui Luísa Marim, eu vou pesquisar em várias fontes, porque também tem isso. É um trabalho de pesquisa. E nunca em uma fonte só. Eu vou buscar na oficial, na extraoficial, vou conversar com A, B e C, que tem algumas particularidades sobre aquela história que não estão registradas, mas também a gente tem que provocar, mas respeitar a história, porque aqui eu estou contando a história de uma personalidade, de uma pessoa que você quer marcar, e também você vai pensar o que você quer trazer para o cordel, dentro do seu propósito antimachista, antirracista e de destacar a presença da mulher, que foi silenciada historicamente durante toda a construção aí desse Brasil, não é? Então, Luísa Marim e a consciência negra. Leio e pesquiso. É preciso pesquisar. Para falar de uma Luísa, outra igual a ela não há. É a Luísa Marim, que estou a pesquisar. Nascida em Angola, foi uma escrava liberta. Era o século XIX. A Luísa, muito esperta, radicou-se no Brasil. Uma porta sempre aberta. Luísa pertencia à forte tribo Marim. Adeptos do islamismo, trazidos lá do Benin, eram da nação Nagô. Aqui, malês, lá, Marim. No noroeste africano, Marim, Tapas, Haussás, Bornos, entre outros, trazidos para trabalhar do Golfo do Benin para nunca mais voltar. O noroeste africano, região colonizada pelos povos muçulmanos, região escravizada. Luísa Marim se torna uma escrava libertada. Luísa era distinta, ela tinha fidalguia. Conta-se que era princesa. Ela é rainha. Conquistou sua liberdade, comprando a sua alforria. Além de muito bonita, Luísa era gentil, muito comunicativa. Como ela, nunca se viu. Ela tinha fidalguia. Trouxe tudo para o Brasil. 1812, curtiu o seu benefício. Nas praças de Salvador, foi viver de seu ofício de quituteira. Para ela, nada difícil. Ela era diplomática, diz que era bonita, muito comunicativa, era ouro, era prata, tinha liderança nata. Ela era bem simpática. Uniu-se a um fidalgo português, teve com ele um filho de grande altivez. Luiz Gama é o filho, o líder da sua vez. E por aí vai. Então, assim, traz a história dessa forma. E eu sou essa cordelista que vai beber na fonte, que tiver que cavar, que tiver disponível, que tiver afim, e que vai se valer desse gênero para denunciar, para divertir,
para trabalhar memórias, afetos, desafetos e é a minha militância. Eu, como escritora, eu escrevo de haikai a cordel, crônica, contos infantis. Estou escrevendo meu primeiro romance, mas sempre com essa consciência de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu quero ir. A gente sabe que não vai ganhar dinheiro com literatura, não é? O meu primeiro livro publicado, eu já tinha quase 50 anos de idade, e olha que eu escrevo desde os 6 anos. E por que isso aconteceu na minha vida, que representa a vida de tantas outras mulheres negras nesse país? Não precisa nem responder, né? Portanto, eu estou com 68 anos de idade e eu celebro o fato de ter publicado meu primeiro livro no ano 2000. Estou celebrando 21 anos como escritora, que se faz escritora porque publica e registra e tem projeção, para reafirmar que, se nós não formos as bocas malditas, no sentido em que o poeta é colocado nas sociedades com esse heteronormatismo branco aí, a gente precisa cumprir o papel da gente, não é? Eu hoje, quando canto o hino nacional, quando eu termino, eu faço esse gesto. Entenda quem souber, quem não souber, que vá pesquisar, não é? E é isso. Eu nasci assim, linda, negra, e vim ao mundo e canhota. E vim ao mundo para incomodar. Por favor. Maravilha, Madu. Passar a prosa agora do Alexandre, para ele mostrar até outras formas, que é um conhecedor das décimas, do galope, se quiser cantar, fica à vontade. A Cleusa Santo, ela fala que o cordel só tem 2 públicos: o que ama e aquele que ainda não o conhece, Alexandre. Mostra por quê para nós. Bom, é muito interessante, porque o cordel também ele é um material de subsistência, principalmente das famílias nordestinas. Você pensa nos anos 30, 40, 60, as pessoas não tinham rádio, não tinha televisão, não tinha eletricidade nos rincões do sertão. Como é que elas iam saber das notícias do mundo? Era o cordelista que cumpria esse papel de informar a comunidade. E alguns não sabiam escrever, então eles decoravam e recitavam, né, nas feiras, nas portas de igreja, nas coisas. Então o cordel, ele faz toda a parte. Eu li no livro de Silvio Romero, o desafio lendário, que é um desafio que durou 7 dias direto, que foi entre o negro escravo Inácio da Catingueira com um coroné chamado Josué Romão. O coroné, você vê que o cordel ele já tinha essa literatura, ele já tinha entrado até para a fidalguia, e esse coroné desafiou o negro, e Mané Luiz, que era o senhor desse escravo, autorizou ele ir para peleja com Josué Romão. Foi 7 dias direto de desafio, de repente, que é oriundo do cordel essa coisa. E o Josué Romão, ele sempre insistiu na questão racial, de querer subalternizar o negro, de chamar ele toda hora de escravo, de chamar ele daquela coisa. E se você vê as respostas que esse negro analfabeto, escravo, em 1820, deu a esse cara, ele teve uma hora que fosse Inácio da Catingueira, escravo de Mané Luiz, tanto risca quanto corta, quanto sustenta o que diz. Eu sou zelador da capela e guardião da matriz. Porque o Josué Romão falou que igreja, que lugar de negro era do lado de fora da igreja e não do lado de dentro. Então, para você ver que nós trazemos essa resistência, essa luta, ela está entranhada na cultura do cordel brasileiro, e é muito bacana isso. Agora, eu não sou cordelista. O Ricardo fala, cordelista e tal, porque eu já fiz alguns cordéis, mas não sou um cordelista. Para mim, uma pessoa que realmente nasceu naquela cultura, vive daquela cultura. A senhora é uma cordelista, está vivendo da sua cultura, produzindo e tal, produzindo cordel. Eu sou mais um entusiasta, e através da literatura de cordel e da cantoria, de repente, eu construo a minha obra. Eu estou para lançar, Ricardo, se Deus quiser, em 2022 agora,
publicar o meu segundo livro, que é Bicho Grilo, a saga de um cantador, aonde através de uma fábula romancista que passa no reino dos insetos, didaticamente eu percorro e mostro todas as variantes de estilo de cantoria e de cordel, da cestilha, do oitavão, e passo por todas as brincadeiras, seja as parlendas, os trava-línguas, moirão de ida, moirão voltado, e até alguns gêneros como a chula, a parcela, a ligeira, o gabinete, que já saíram de moda, que os cantadores não praticam hoje, que são gêneros muito difíceis. É todo fruto de uma pesquisa de 30 anos que eu fiz, e então sai aí um livro para o público infanto, juvenil, adulto, para todos aqueles que querem adentrar melhor à literatura de cordel. Eu vou ler aqui que o Ricardo separou para mim. Isso aqui foi um desafio que eu tive nesse festiverso. Eu tive esse desafio junto com o Adilson Almeida, e nós tínhamos que improvisar em cima de uma décima, que aí são 10 pés, não é cestilha, 10 pés, sobre o mote de não existe faculdade que diploma cantador. Essa foi a que eu citei, aquelas 3 que eu coloquei aqui. O Ricardo separou comigo, mas eu vou ler um do compadre Lemos, e junto com Suriel Moisés, que é um rapaz lá da Paraíba, e o Ricardo Lemos, ele foi o grande vencedor desse desafio, e ele é mineiro, ele é aqui da nossa Juiz de Fora. Olha que coisa linda, eles tinham que terminar rimando agora num martelo agalopado, e tendo que terminar rimando, quero ver o mote, quero ver passar na televisão muito mais da cultura popular. Aí assim, que o folclore com os seus representantes se transforme em peça de estudo, e os lívaros de câmara cascudo seja homens guiados os estudantes, e as 1000 cores tão belas e vibrantes que ornamentam as vestes potiguar do Rio Grande do Norte venham dar seu encanto por toda essa nação. Quero ver passar na televisão muito mais da cultura popular. Ao compadre Lemos responde ao Suriel, e desculpa que ele é lá do Rio Grande do Norte. Ele fala: quero xote, lundu, coco e lambada, o fandango, a catira, o pau de fita, o chachado, a tirana tão bonita, a quadrilha tão linda e bem marcada. Dançarei com prazer, TV ligada, a ciranda nascida à beira-mar, das congadas, as fitas vou usar e reisados mostrar para a multidão. Quero ver passar na televisão muito mais da cultura popular. Então, para a gente ver que, só para exemplificar como existe toda a forma, a técnica, e quando ela fala, se o cordel não seguir as orientações, as tradições, as normativas, não é cordel. Eu acho que as pessoas, elas precisam diferenciar. Eu acredito muito que a cultura pode evoluir, mas as pessoas também têm que guardar e preservar nossas matrizes, né? E a matriz do cordel, ela tem forma, ela tem conteúdo, ela tem tradição, tem significado e importância. Então, eu faço essa fala só para exemplificar. Eu sou um amante do cordel, eu sou um incentivador da arte, e eu uso o cordel como matéria-prima para o desenvolvimento da minha arte. Então, eu não tenho um lugar de fala cordelista, mas eu tenho um lugar de público e amante. Não, tem sim. Alexandre é grande artista, conhece muito, fala sobre isso. É bom lembrar que o cordel, além dessa versatilidade de ofício, de gênero literário, de agregar a arte visual, a cantoria, né, tá alfabetizando as pessoas no Brasil de norte a sul. O cordel, ele está movimentando também hoje o mercado editorial. O cordel está no teatro. Aqui em Minas Gerais a gente tem o Limoeiro, que trabalha com esse universo. No cinema, né, de Ariano Suassuna, o teatro e o cinema, o homem do diabo lá, como é que é maravilhoso também, né? O Homem que Desafiou o Diabo, que eu indico como um grande filme, além do Lisbela. Todo esse universo tem cordel.
todo esse universo. Lembrar aqui também outro grande cordelista mineiro, mestre Gaio, que está recuperando da Covid, saúde, mestre, e vai estar conosco em outras oportunidades. Eu acho que a gente já está chegando, né, pessoal, a um encerramento, não é isso? Rosália Diogo, que convidou, agradecer aí por chamar essas pessoas tão importantes da nossa arte, da cultura brasileira, né? A maioria, o Gaio mesmo é um luthier, a maioria desses artistas, além de produzir, de cantar, fazem instrumentos, né? O cordel homenageia, o cordel é uma prática cultural muito rica, emprega muita gente no Brasil de norte a sul, é nosso, é criado dessa forma. Você tem cordel na América quase toda, como você tem na Europa, que lá tinha cordel, aqui no México tem na Argentina, mas esse jeito de fazer, com essas formas infindáveis, tanto a cantoria quanto no modo de escrever, isso é criação brasileira, e estamos marcando bobeira de não usar para alfabetizar, para comunicar, para protestar, para fazer arte, para fazer beleza, para desenvolver o cérebro e a criatividade, né, Madu? Fecha agora com Madu Costa. Agradeço todo mundo, viva os mestres da cultura popular, viva a leitura e as leituras, respeitem o cordel, adotem, levem essas figuras para dar oficina, para conversar, que é uma forma de valorizar os mestres. Viva nós, viva o Centro de Referência da Cultura Popular, né, e Tradicional Lagoa do Nado, que ano que vem faz 30 anos com essa beleza brasileira e do universo. Vai lá, Madu! Então, aqui na minha mão direita, uma rabeca feita pelo mestre Gaio, Olegário Alfredo. Ele me presenteou com essa maravilha. Eu ainda não toco a rabeca, mas ela me toca profundamente. Ó, acho que eu saí bem, né? Mas eu vou aprender a tocá-la também. Ele vai me dar umas aulas. Mas só para dizer que o mestre é mestre. Ele é mestre na capoeira, é mestre do cordel, é um luthier, e é um haicaísta e ainda escreve literatura infantil também. Então o cara não é fácil, não. E a gente é assim, né? A gente que se mete na arte, a gente vai. Eu digo que eu sou arteira. Certa vez me perguntaram, iam me contratar para fazer uma cena teatral. E aí, tá assim, a atriz Madu Costa, eu levantei meu dedo e falei, olha, eu não sou atriz. Eu não posso receber esse título, porque eu não me formei, e eu acho que é um desrespeito a quem estuda, quem está aí, sabe? Então, eu não sou artista. Aí a pessoa me perguntou assim, mas como é que eu falo? Aí eu digo assim, eu sou arteira. Aí ficou, sabe? Eu sou arteira. Porque eu sou narradora de história, então eu bebo um pouco na linguagem do teatro para me valer da minha arte de narrar história. Mas dizer que eu sou atriz, eu não sou. Então eu sou arteira porque eu brinco com a palavra, eu jogo meu verso, eu sou da prosa, e a gente vai seduzindo, vai denunciando e vai fazendo e acontecendo com a palavra. A palavra sempre foi meu brinquedo preferido. E eu gosto muito porque, bem dizer a palavra, você pode derrubar uma pessoa no chão com a palavra. Você pode erguê-la desse mesmo chão. Portanto, muito cuidado com a palavra. E muito cuidado com a palavra colocada no cordel. Porque é de muita responsabilidade, sabe? E aí, mostrando o Zumbi novamente, que foi esse cordel livro, aí só para mostrar um pouco a beleza da ilustração do meu querido Josias Marinho, que trabalhou com xilogravura e com pena de nanquim. Deixa eu fazer um improviso. Oxe, mãe, mas o cara quer cortar a gente assim na hora vou que não. vai. Vou Olha fazer um repente com você. Cabra retado, não Você me vai corte, mandar, por favor. você vai mandar um cestinho e eu vou responder. Vai lá. Olha só que veio. O meu é do Quilombo e ela veio com Zumbi. Você manda a sua e eu vou responder. Vamos fazer tipo uma peleja de desafio, como se faz no Rei. Vai lá, começa. Ribeiro, isso é permitido, Ribeiro? De improviso, Ribeiro. Improviso.
Eu nem decorei meu improviso. Vai lá. O povo negro trazido à força de lá pra cá, homens e mulheres livres vieram pra trabalhar, sem salário, sem respeito, a tristeza no olhar. Por isso vou dando a letra, falando no papo reto. Negro foi mercadoria, naquele tempo abjeto. Milhões foram traficados como se fossem objeto. Construíram o país na base da opressão, exilados de si mesmo, trabalhavam pé no chão, muitos anos resistindo, buscando humanização. Preparem os teus ouvidos, que nós vamos te lembrar. Quando o poeta solta o verbo, até pedra vai voar. De malungo pra malungo, rimando sem arregar. Rimando sem arregrar, vou dizer é pra você, o negro é gente boa, melhor você não vai ver. Tô aqui para mostrar o que é capaz de fazer. Quando eu pego no repente, a galera não se ilude. Eu passo meu verso quente, faço grande a miúde. Vou valorizar aqui o poeta e a negritude. Eu vou dizer, seu bigode já me deu satisfação. É bigode de homem macho, feminista de montão. Vai jogando os seus versos, eu aqui vou da emoção. Agradecer, seu Ribeiro. Eu vou terminar fazendo um poema para vocês. É um poeta lá, se chama Valdir Teles. Ele é do Crato. E é um dos maiores poetas, repentistas, cantadores e cordelistas desse país. Ele disse assim, numa peleja de repente, no improviso: o mundo se encontra bastante avançado e a ciência alcança progresso sem soma. Na grande pesquisa que fez o genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No mapeamento foi tudo contado. 80 mil genes se pode contar. A ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa. Mas eu duvido a ciência fazer um poeta cantando um galope na beira do mar. Muito obrigado, muito bonito, muito bonito. Emocionante. Muito obrigado quem está trabalhando aí nesse momento tão difícil. Tá fechado, tá dado o recado? Agradou? Acho que sim, né? Viva nós! Viva a cultura negra e periférica popular brasileira! Viva! Sempre!